Fala pessoal, Rodrigo aqui, diretamente da minha startup. Hoje é sexta-feira, tô vestido assim, ó, bonitão, diferente. Não é a forma como eu me visto. Até falei com meus sócios hoje, né? Só vocês para me fantasiar 3 vezes na semana. Mas brincadeiras à parte, a gente tem uma reunião já com um cliente, um dos maiores bancos do Brasil, e aí a gente tem que se adequar ao cliente, né? Então, não é só sobre códigos e sistemas e programas de inteligência artificial, dados e tecnologia. Nada disso faz sentido se você não tiver o cliente e o problema do cliente. E tecnologia é sempre um meio para resolver um problema, tá? Então, dito isso, queria falar um assunto com vocês. Eu fiz um post ontem no meu Instagram e esse post ele teve mais de 1.000 visualizações no meu story. Que para o meu perfil, que é um perfil que tem 6.500 seguidores, é um engajamento muito alto. Vamos perguntar para o ChatGPT aqui. Vamos ver se isso que eu estou falando aqui ele faz sentido. Bom dia, ChatGPT. Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo você. Como posso ajudar? Boa, eu fiz um post ontem no meu story do Instagram e eu tenho 6.500... legal, né? Eu tenho 6.500 seguidores lá e esse story que eu postei, ele teve mais de 1.000 visualizações. Eu queria que você comentasse sobre esse engajamento, essa taxa de engajamento que ele teve e qual que é a média e se isso é bom ou ruim, se isso é acima da média ou não. Com 6.500 seguidores, ter mais de 1.000 visualizações em um story é uma ótima taxa de engajamento. A média de visualizações para stories geralmente gira em torno de 5 a 10% do total de seguidores. Então você está bem acima da média. Isso é um ótimo sinal de que o seu conteúdo está ressonando com o público. Parabéns! Boa, obrigado. De nada. Se precisar de mais alguma coisa, é só falar. Boa. Qual que é o ponto aqui? Eu não tenho esse engajamento total de 1.000 visualizações a cada story que eu posto. Então, eu achei muito interessante que esse conteúdo que eu postei, ele se disseminou ali nos seguidores que eu tenho. E qual que foi o conteúdo? Eu coloquei uma foto de alguns livros, eu tô com esses livros aqui, e eu falei assim, eu voltei a estudar a mente humana como um maluco. E coloquei a foto dos livros. Então, eu achei interessante, né? Porque eu sou uma pessoa muito orientada a dados, a gente pilota a empresa aqui com os dados, com as métricas, e eu pensei, né? Se isso espalhou dessa forma, é porque isso deve ser um conteúdo que faz sentido. E uma das questões que eu sempre tenho aqui, que as pessoas sempre me perguntam, é recomendação de livro, né? Livro é algo que eu vou trazer bastante aqui no canal, os meus top livros, ou os livros que eu tô lendo, com os insights que eu tenho. Mas em 2025 aqui eu tô com essa ideia muito forte de como eu volto a estudar muito o cérebro humano, e eu faço isso praticamente desde 2006, então já são quase 20 anos fazendo isso. Então eu queria primeiro explicar por que eu faço isso e por que você também deveria estudar o cérebro humano, o seu cérebro, entender o seu funcionamento, e depois mostrar aqui os livros que eu tô aqui no meu roadmap de livros próximos, e qual que é mais ou menos a ideia deles. Na verdade, todos esses livros eles falam a mesma coisa de formas diferentes, de ângulos diferentes, de percepções diferentes. E todos eles ajudam você a pensar de uma forma diferente, que talvez seja a forma correta. Então, se você não quiser gastar 20 anos igual eu gastei estudando isso, se você não quiser ler esses trocentos livros que eu li aqui, você só precisa saber de uma coisa, né? Que é, o pensamento, ele vai gerar sentimento, que vai fazer você agir, e isso vai fazer com que você tenha resultados. É simples assim. Todos esses livros, essa quantidade de livros aqui, isso aqui é só o que eu tô lendo agora, eles vão te levar para isso daqui, para esse framework, esse playbook final aqui. Mas qual que é o ponto? O ponto não é você saber o que você tem que fazer. Então, eu deveria pensar de um jeito bom, que vai me fazer sentir sentimentos bons, que vai fazer eu agir da forma correta e vou ir em direção aos resultados que eu quero. Mas você precisa internalizar isso, né? E tem gente que internaliza isso muito rápido, talvez seja você. Talvez você saia daqui com esse framework, com esse passo a passo aqui,
e a sua vida mude da noite para o dia. Eu gostaria que fosse muito o seu caso, mas não foi o meu caso e eu vejo que não é o caso da maioria. Então, a gente leva muito tempo para abstrair, a gente leva muito tempo para internalizar isso, entender e começar a usar isso de uma forma correta. Então, eu entendi isso há muito tempo atrás, e desde então eu venho estudando isso, internalizando isso, aplicando e tendo resultado e fazendo o reforço positivo disso. Então, basicamente, essa empresa, essa startup que é que a gente tem, esse escritório aqui, foi usando esse framework, né? Então, eu tive pensamentos positivos em torno de, sim, vamos construir uma empresa de tecnologia, vamos construir um escritório, vamos resolver um grande problema, sentimentos bons, e com isso, a gente age em direção disso e o resultado aparece. Então, é aquela questão de manifestar ou materializar, que não tem nada de místico. E um dos livros aqui explica isso. A outra coisa que ressoa muito comigo é o seguinte, é a questão Muitos desses livros, eles explicam que a sua cabeça funciona como se fosse um algoritmo de computador, né? E para você ter resultados, esse pensar, sentir, agir e ter resultados, eles falam muito de reprogramar, como se fosse programação, criar novos algoritmos. Isso fica mais fácil para eu entender e talvez para você que esteja na área de tecnologia, né? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é reprogramar o nosso cérebro, né? Para ter algoritmos corretos, que são algoritmos que a gente programa aqui, que tem funções específicas para ter o resultado que a gente quer. Então, na verdade, o nosso corpo e a nossa mente é muito parecido com o computador, né? O computador seria o nosso corpo e nossa mente, então hardware, e o software são os programas que a gente tem instalado dentro desse computador. Na verdade, não é que o computador é igual a gente. O computador, ele foi inspirado no nosso funcionamento, né? Então, tem essa questão do hardware e do software, né? E aí, o que acontece? Isso é muito engraçado. Quando eu comecei lá em 1997 a programar, os computadores não eram bons igual eram hoje. Então, a gente sempre estava formatando o nosso computador, porque a gente enchia ele de besteira, enchia ele de programa, ou às vezes não também, né? Mas ele começava a ficar pesado e você tinha que formatar o computador, instalar o sistema operacional de novo, instalar os programas corretos. Então, eu fiz isso dezenas de vezes. E toda vez que eu formatava o computador, eu falava, não, agora eu vou instalar as coisas corretas, não vou ficar enchendo isso de lixo, não vou ficar baixando um monte de coisa. E o computador funcionava melhor, tá? Dito isso, assim, esse aqui é um assunto que eu vou trazer muito aqui no canal, porque é um assunto que me interessa muito. Eu não vou me estender nisso, mas eu queria passar direto para os livros agora. E a gente, como eu disse aqui, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Isso aqui transformou a minha vida. Se você entender isso, vai transformar a sua vida também. Não é um negócio místico, não é um negócio de coach, assim, não. É um negócio verdadeiro e comprovado cientificamente. Então, o primeiro livro que eu tô lendo é esse daqui, ó, Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. E esse livro, ele explica cientificamente isso que eu tô te falando, né? Então, você vai lá, assiste o filme O Segredo e lê a Lei da Atração e você entende essas coisas, fala, putz, isso aí é besteira, é bullshit, né? E então esse livro aqui, ele vai falar, não, isso aqui não é besteira e eu vou te comprovar por A mais B cientificamente. Então, se você é programador cético, não acredita nessas coisas, esse livro, ele vai te explicar como você muda o seu pensamento e como isso reflete dentro do seu corpo, como isso mexe nos seus genes, nos seus hormônios, enfim, dentro do seu corpo, e por que esse pensar, sentir, agir e ter resultados, ele faz sentido não só nessa forma mais utópica ou mais bobinha desses outros tipos de livro. Ele vai te explicar isso e vai te comprovar cientificamente, tá? Um outro livro que eu tô aqui para ler também, e eu sei o conceito dele, esse Psicocibernética. O que esse livro ele vai fazer por você? Esse livro ele tá pautado na autoimagem, na sua autoimagem, é como você se enxerga. Então, basicamente, esse cara ele era, né, um cirurgião plástico dos anos 60 e ele começou a observar que as pessoas, por mudarem a autoimagem dela, elas começavam a ter muito resultado positivo. O que isso significa? Então, vamos supor que eu tenho essa pinta aqui, né? E vamos supor que isso me deixa para baixo, eu não consigo
me sentir confortável, eu sinto vergonha das pessoas, e eu vou lá e tiro essa pinta e de repente minha vida explode. Minha vida explode financeiramente, na saúde, em tudo. Obviamente que não foi a pinta que fez com que... isso não era a pinta que estava travando, mas o sentimento que a pinta, que tinha efeito sobre mim, sobre o meu corpo, né? Então, eu me sentia mal por isso. Obviamente isso aqui é um exemplo, tá? Mas eu me sentia mal por isso. Então, eu agia de forma mal e tinha resultados ruins, né? Então, você já deve conhecer casos de pessoas que, por exemplo, elas são muito magras e elas se olham no espelho e ainda se sentem gordas, assim, por exemplo. Então, isso é um problema de autoimagem. Então, esse livro vai te ajudar a reconfigurar, a reprogramar a sua autoimagem para que você tenha resultados melhores, tá? Então, é outro ângulo para ver como que a gente reprograma e como que a gente treina melhor o cérebro. Um outro livro muito bom aqui é esse Pensamento Eficaz. Então, esse livro aqui eu dei para todos os meus líderes, as pessoas que trabalham diretamente comigo. Alguns deles compraram para os liderados deles e delas. Então, o que esse livro fala? Ele traz alguns padrões que a gente tem, né? Alguns programas, ele identifica os principais programas que a gente tem e por que a gente responder rápido, né? Input e processar o nosso algoritmo e responder pode causar um problema. Então, ele ajuda a entender quais são os programas que a gente tem instalado e por que você pensar de forma eficaz ou você receber informação, processar isso, talvez processar isso de uma forma diferente vai fazer com que você tenha resultados melhores. Tá? Então, esse aqui é um livro muito bom, é um livro recomendado por muitas pessoas que construíram grandes empresas, né? A fundadora do Nubank vive recomendando esse livro aqui e ele, de fato, é um livro que ele precisa ser lido. Outro livro é esse aqui, ó, Maestria. Maestria é um livro do Robert Greene e o Robert Greene é o autor do 48 Leis do Poder, tá? Eu não gosto muito desse livro. Existem 48 leis ali que você pode usar para influenciar, dominar, e tem coisas ali que são legais, tem coisas ali que eu falo, pô, não é do meu valor seguir, né? Por exemplo, uma das leis do poder é aparecer a qualquer custo, né? Então eu tendo a não gostar, mas esse autor daí ficou reconhecido por esse livro. Mas esse é o livro aqui que é o livro bom dele, né? Que é o Maestria. Então, ele faz todo um estudo aqui de por que pessoas que são muito bem reconhecidas, né? Então, Leonardo da Vinci, o Thomas Edison, o Mozart, né? Por que essas pessoas elas têm o resultado que elas têm? Muita gente acha que é por causa do dom, né? A pessoa nasceu com aquilo. E ele desconstrói isso, né? Do dom, do talento. Então, esse livro aqui também pode te ajudar a pensar de uma forma diferente, que muitas vezes aqui a gente fala, pô, a pessoa teve sorte, ou aquela pessoa, para você é fácil. Aquela pessoa nasceu com isso, então esse livro aqui vai te ajudar a pensar de uma forma diferente e porque essas pessoas, para entender que para essas pessoas não foi fácil, muito pelo contrário, foi muito difícil. Talvez você comece a enxergar que você também pode, que você pode ir muito mais além do lugar que você tá. Beleza? E o último livro aqui que eu tô aqui na minha leitura é o do Bill Gates, né? Então, assim, Bill Gates, tem quem ame, tem quem odeie. Eu sou uma pessoa que gosto muito do Bill Gates, eu gosto muito da Microsoft. Eu acho que é uma puta empresa de tecnologia, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E agora ele tá lançando essas autobiografias, né? Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia, eu acho. E é muito importante para mim entender como grandes pessoas que eu admiro pensam, qual que é o modelo mental que essas pessoas têm. Então, eu também gosto de ler biografias e autobiografias para entender como que aquela pessoa que de certa forma eu me inspiro ou admiro, elas pensam. E tentar adaptar isso pro meu modelo e entender o que faz sentido, o que não faz sentido. E eu consigo aprender um monte com esses livros de autobiografia. Beleza? Então, essa aqui é uma extensão desse story, é uma extensão dessa atenção que gerou, né, esse post. Muitas pessoas esse post foi visto por muitas pessoas, eu trouxe aqui mais em detalhes. E ao longo do tempo aqui eu vou trazer mais livros, mais insights. Eu já falei diversas vezes, reforço, livros foi um veículo que eu utilizei muito para transformar a minha vida, para construir isso aqui, para construir o Rodrigo, para melhorar. E é um negócio de estudo constante. Você vai ter que estudar isso por muito, muito tempo. Você vai ter que estar se desenvolvendo. Eu estou estudando meu cérebro há 20 anos e eu vou estudar praticamente o resto da minha vida.
E é igual tocar guitarra, né? Eu toco guitarra, então se você ficar muito tempo sem tocar guitarra, você acaba esquecendo, ficando enferrujado. Então, o cérebro é igual um músculo, né? Você tem que estar sempre treinando. Beleza? Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você aí. Eu recomendo muito que você leia pelo menos o Pensamento Eficaz aqui, acho que vai te ajudar muito. Mas todos os outros livros são muito bons. Fica a recomendação aí. Um abraço e até o próximo vídeo.